Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Vou começar com uma pergunta bem básica para você. Você ama o seu trabalho? Sim, não, talvez. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito relevante e que de uma certa forma determina como você vai encarar o ato de trabalhar. Meu nome é Thalita, eu sou conhecida no Instagram como Chefinha, e já que eu estou falando de Instagram, te convido para seguir o meu perfil, @oichefinha. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo sobre o mundo corporativo, motivação, até meme tem lá, então siga o meu perfil no Instagram. Esse episódio vai tratar de um tema muito importante, que é o mito do amor ao trabalho. E eu digo mito porque, na minha opinião, esse tema causa muita angústia para todo mundo. Porque a gente tem essa impressão, essa concepção de que o trabalho tem que ser uma coisa assim que faz parte da nossa vida, que a gente tem que amar até o último segundo da nossa existência. E se isso não acontecer, a gente está na profissão errada. Então hoje eu quero que a gente se aprofunde um pouco nas causas históricas, por que a gente chegou nesse momento onde a gente pensa que o trabalho realmente faz todo o sentido da nossa vida e como a gente pode ter alguns mecanismos e estratégias para mudar um pouco essa concepção e acabar sendo mais feliz naquilo que a gente faz em relação ao nosso trabalho. E no final você vai entender porque eu não curto muito essa frase que as pessoas costumam repetir na internet. Ame o seu trabalho e você nunca precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Você ama o seu trabalho? Pode responder em voz alta. Imagina não tem ninguém perto de você te ouvindo. Então, reflete sobre esse assunto. Eu vou falar para vocês como eu me sinto em relação ao amor ao trabalho. Eu amo poder trabalhar. Eu amo ter a minha profissão. Mas eu, sem dúvida, tenho alguns momentos do meu trabalho que eu me sinto frustrada e que eu não gosto de algumas atividades. Isso é realmente uma coisa que acontece muito comigo. A gente tem que pensar que a construção do amor ao trabalho é uma coisa da nossa sociedade mais moderna. Por muito tempo, as pessoas não associavam o ato de trabalhar com o amor em si, e sim como responsabilidade, como adquirir realmente uma renda para sobreviver. E eu quero explicar para vocês, explorar um pouquinho quais foram os motivos pelos quais isso aconteceu, o que aconteceu historicamente para que a gente chegasse nesse momento onde o trabalho se tornou tão vital e que no final a gente consiga discutir um pouquinho e reavaliar a forma que a gente enxerga o trabalho no nosso dia a dia. Nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente enxerga o trabalho não como um meio para alcançar a felicidade, uma realização, mas sim como um fim. Se você não estiver na profissão certa, fazendo alguma coisa que preenche totalmente seus propósitos de vida, tem alguma coisa errada com você. E o grande ponto tem algumas profissões que é fácil você achar o propósito e se sentir muito plenamente realizado. Vou dar um exemplo aqui. Você é um médico cardiologista. Você sendo um médico cardiologista, você salva vidas. Então, ao mesmo tempo que você ganha um dinheirinho, você tem uma sensação muito profunda de que você está mudando, impactando a vida de alguém, está salvando, na verdade, a vida de alguém, né? Mas se você trabalha no escritório, com papelada, num processo burocrático, é difícil achar que aquele seu trabalho, de fato, vai fazer diferença na vida de alguém ou que é o propósito da sua vida. E é esse o dilema que eu quero que a gente trabalhe. Como que a gente pode fazer com que o nosso trabalho, que de repente não é tão sexy como o trabalho de um médico, se torne algo mais interessante e que você veja no final o seu trabalho como algo que te preenche e faz a diferença na sua vida. Qual que é o grande ponto quando a gente pensa no mito do amor ao trabalho? Pode ser que, por acreditar que a gente precisa encontrar esse sentido da vida no trabalho, você corra o risco de passar a sua vida inteira correndo atrás de um ideal que não existe. Ou, pior, que você torne alguma coisa que você acha super prazerosa, como um hobby, em algo que é a sua profissão. E no final das contas, esse hobby que vira a profissão vai te frustrar, porque quando a gente começa a trabalhar com algo, essa é a melhor forma de começar a detestar aquilo que a gente faz, porque o trabalho tem algo que é difícil, que é ruim, que é complicado, que exige responsabilidade. Então você pega aquele hobby, que é super legal, que você se diverte, e você torna isso trabalho, vem um peso da responsabilidade que você acaba perdendo o prazer por aquilo que você faz. Mas vamos falar então historicamente, o que aconteceu, em que momento a gente começou a achar que o trabalho tem tanta importância que de fato define quem nós somos para toda a nossa existência, desde que a gente nasceu até o dia que a gente morre. Tem alguns pontos que eu acabei pesquisando aqui e que vão fundamentar a questão dessa importância do trabalho. Se a gente for pegar, né, um livro que é muito importante para todo mundo no Ocidente, que é a Bíblia, o trabalho foi dado para Adão como uma consequência por ele ter
causado lá, né, o pecado original. Quando ele saiu do paraíso junto com a Eva teria dores no parto e o homem teria que viver do fruto do seu suor. Olha que interessante. Então, a Bíblia, lá no começo, colocava o trabalho como uma penalização para o homem, né? Mas, com o passar do tempo, e por muito tempo o trabalho foi visto mesmo como um castigo, a partir do momento que a gente tem a evolução e a chegada do protestantismo, né, que é ali por volta da Idade Média, a gente percebe que houve uma diferença muito grande, porque a gente consegue observar que a riqueza passa a ser uma forma de mostrar que Deus está abençoando uma pessoa. Então, a gente passa a ter essa percepção de que o trabalho é uma coisa ruim para algo que, na verdade, mostra um sucesso e algo que você está fazendo com a permissão ou com a bênção de Deus. Tem um determinado momento da história também que a gente passa a ter uma sociedade que se torna mais individualista. A gente para de pensar um pouco no todo, no grupo, e busca ações e atividades que satisfaçam as pessoas por si sós, né? Sem pensar no todo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em amor ao trabalho, praticamente isso vem junto, vem colado. Você tem que ter essa satisfação no seu trabalho, e essa satisfação é só sua. Não é pela sociedade, não é pelo grupo que você vive, mas sim muito relacionado com aquilo que você mesmo sente e aquilo que você quer fazer. E aí, o que acontece? À medida que o tempo passa, a gente chega lá mais ou menos na década de 50 e 60, e que a gente consegue perceber que o consumo aumenta e que o mercado começa a ficar mais competitivo, aí já falando de mercado de década de 70, 80, a gente percebe campanhas publicitárias que também se voltam a falar sobre satisfação pessoal e trazem o trabalho como fonte dessa satisfação pessoal. Então, é um assunto bastante extenso, porque a gente começa a ver não apenas a parte, né, de tipo daquilo que a gente recebe externamente, mas também dentro da própria empresa, uma ideia de que sim, se você trabalhar com o que você ama, você vai ser muito mais bem-sucedido, você vai fazer de uma forma muito mais fácil. Então, isso acaba sendo também um fator que colabora para a gente perceber que o trabalho tem que ser algo que a gente ama. E uma coisa interessante aqui que eu tenho que dizer para vocês: não vamos confundir a questão de ter vocação por algo. Eu acho isso super legal e espero que um dia a gente possa fazer um episódio específico sobre o conceito do Ikigai. Não é isso que eu tô falando. A gente tem aptidões específicas para algumas coisas e isso é super legal. O meu ponto principal é a gente esquecer que o trabalho tem uma parte difícil, uma parte complicada, uma parte que é um saco, que é perrengue, e a gente achar que o trabalho é só tudo de bom e que você só vai se divertir, que vai acordar sorrindo, vai sair de lá pulando de alegria e esquecendo um pouco o que é o trabalho em si. No final das contas, o trabalho é responsabilidade, é lidar com os outros. E isso faz com que você acabe ficando frustrado, triste, desmotivado. E a gente tem que ter um pouco essa percepção do que é a realidade do trabalho em si. Então, quais são as consequências de você pensar que o seu trabalho tem que ser o grande amor da sua vida? A primeira é que, ao confundir algo que você gosta de fazer como um hobby, ou até mesmo como algo que te satisfaz como pessoa, é que você pode ter uma consequência monetária. Nem sempre o seu trabalho, o seu hobby, vai trazer o conforto financeiro que você espera. E como eu já disse antes, existe um grande risco daquele hobby, algo que você adorava fazer, acabar ficando como algo que você acredita que, tipo, agora é chato. Era legal quando não tinha responsabilidade. Agora que virou e eu dependo disso para pagar os boletos, você pode acabar sofrendo um pouco da consequência dessa decisão de transformar um hobby ou algo que você ama no seu trabalho. Tem uma outra coisa que é mais importante ainda. Quem ama o que faz não sabe parar de trabalhar. É muito fácil o amor ao trabalho virar a sua vida como um todo. Então, eu gosto dessa separação entre a minha profissão e aquilo que é o resto do que eu faço, porque eu consigo delimitar muito bem até onde eu quero ir. Então, vou dar um exemplo. A pessoa gosta muito de trabalhar com aquilo que ela faz, ela ama o trabalho. Ela não para de pensar no trabalho. Ela pensa 24 horas por dia. No momento que ela deveria desconectar e pensar em outras coisas, ela continua pensando no trabalho. Então, na verdade, isso pode ser a receita para a pessoa ter uma estafa, um início de um burnout, porque ela não consegue descansar. O trabalho se torna parte tão importante da vida dela que ela simplesmente não consegue desconectar mais dele. E aí, se de repente acontece alguma coisa, ela tem uma frustração, ela sofre um desligamento de uma empresa, o trabalho que ela fazia não dá certo, realmente ela pode sentir que a consequência para ela como ser humano é muito maior, porque ela postou muitas fichas naquele
ponto que era o muito importante, central da vida dela, como sendo apenas o seu trabalho. E uma outra consequência interessante é que a gente pensa que quando você quer tornar o seu propósito de vida apenas o seu trabalho, você acaba tendo menos opções para conseguir ser feliz, né? Porque no final das contas, se só o seu trabalho te preenche e você esquece, de repente, a sua família, o seu momento de lazer, uma atividade que você faz até mesmo, sei lá, que seja mais filantrópica, você acaba correndo o risco de ter menos chance de encontrar felicidade, né? Então, como eu gosto de pensar, o trabalho é um meio, é o lugar onde eu consigo ter uma renda, ter um dinheiro para construir outros sonhos. Amo trabalhar, amo o ato de trabalhar, mas não necessariamente o meu trabalho define quem eu sou. E eu não vou dizer que eu amo o meu trabalho em si, porque, na verdade, eu deixo o amor mais relacionado com algo que realmente faz a diferença na minha vida, que é a minha família, meus amigos, e alguma coisa que me define não apenas dentro de onde eu recebo o meu próprio dinheiro, mas sim em um lugar além daquilo, onde eu consigo me sentir plena como ser humano em si. Mensagem que eu gosto de deixar aqui para vocês refletirem sobre esse assunto. O trabalho tem que ser considerado um meio para satisfazer e realizar sonhos. Se você começar a encarar o seu trabalho como uma ferramenta para te ajudar a construir algo muito legal para sua vida pessoal, seja fazer aquela viagem que você sempre sonhou, seja ajudar os cachorrinhos da rua, seja construir uma casa, seja, sei lá, financiar um hobby que você ama, essa é uma forma muito mais factível e realista de enxergar a importância do trabalho, e aí você vai passar a amar o ato de trabalhar. Mas não tente procurar apenas o amor naquela profissão que você escolheu. De repente, a forma melhor de encarar isso é: vou fazer o meu trabalho, ele vai me ajudar a construir outros sonhos. Mas assim, ainda falando sobre esse assunto, né, tem muita coisa pra gente discutir. E quem sabe a gente não pode falar um pouquinho sobre construção de propósito e quais são os elementos para que você consiga ter uma vida mais completa e mais realizada, além do seu trabalho. Então, fica ligado que pode ser um tema interessante para a nossa próxima conversa.